Recebeu alguma herança? Não? Também ainda não, né? Sabe o que fazer para administrar um bem herdado? Pois bem, muitas dúvidas na hora de fazer também o inventário, na hora de trocar. Preste atenção, ter acesso a esse bem. Tem muita gente que se confunde na hora e dá uma dor de cabeça. Além de dor de cabeça, dá confusão, sabia? Partilha de bem, inventário, dá uma confusão medonha. A família era toda unida, morreu o patriarca, morreu o dono dos bens. Vamos fazer a partilhar, não tinha inventário. Pense no tamanho de uma confusão que não dá. É primo se intrigando de irmão, é irmão se intrigando de irmão, é filho sem se falar com o tio. É desse jeito. Vamos falar com o Lucas Macieira, que está pronto? Ô, Lucas, rapaz, o que deveria ser um momento assim de, sabe, saudosismo, de lembrar do ente querido, acaba se transformando numa confusão se o inventário não estiver feito, se o inventário não estiver bem feito, esclarecido. Aí, se tiver algum ponto de dúvida, vai gerar confusão na hora da partilha do bem e acabar uma intriga dentro da família. Inventário não é brincadeira, tem regra para ser feita e é muito difícil. Tem que ter atenção na hora de fazer, né, Macieira? Muita atenção, Fábio, muita atenção. Olá novamente para você, para todo mundo que segue acompanhando o Correio Manhã. Muita atenção, principalmente por esses fatores que você falou, né? Envolve dois pontos muito importantes, que são as emoções e dinheiro, né? Então, quando junta esses dois elementos aí, realmente, a chance de dar confusão, de dar problema, realmente é muito grande. E a gente sabe também que, por se tratar de um assunto muitas vezes complexo, né, um momento que muitas pessoas não se preocupam tanto com isso, só no momento realmente que se precisa, que vai procurar saber, vai procurar se informar, e por ser um assunto muito complexo, realmente gera muitas dúvidas. E para ajudar o nosso telespectador a sanar essas dúvidas, a gente convidou aqui o advogado Gênesis Honorato, ele que é especialista nessa área, né? Doutor Gênesis, primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é feito. Eu tenho um patriarca, uma matriarca, pessoas que são donas de bens, que faleceram e esses bens precisam ser partilhados. Qual é o passo a passo? Bom dia. Bom dia, perfeito. Nós temos para isso o chamado procedimento de inventário, processo de inventário, que hoje, basicamente, você consegue realizar de duas formas. No cartório, diretamente, ou no judiciário, certo? Existem requisitos para você tratar no cartório, precisa que sejam todos maiores e capazes, as partes, né, os herdeiros, e também que não haja ali litígio em relação à partilha, não haja diferenciações em relação à partilha, nenhuma divergência. No judiciário você prossegue com qualquer outra situação, mas existem essas duas grandes formas que você pode fazer. Mas o caminho correto é o procedimento de inventário. Você vai apurar o patrimônio que a pessoa deixou, né, o valor desse patrimônio, declarar as dívidas dessa pessoa, apresentar para o juiz quais são os herdeiros e então efetuar a partilha ali de acordo com o que prevê a lei. Então esse inventário realmente é esse momento de levantamento desses bens. Quem é que faz esse inventário? Como é que funciona esse processo? Exatamente. O inventário é justamente isso. Você vai relacionar os bens que a pessoa falecida deixou, informar para o juiz o valor, etc., dívidas e então partilhar. Lembrando, gente, você faz um inventário primeiro para saldar as dívidas da pessoa falecida e depois partilhar o que sobrar. Os herdeiros, a lei estabelece quem são os herdeiros, né? Nós temos diversas situações de herdeiros, os herdeiros legais, os herdeiros testamentários, aquelas pessoas que herdam por testamento, também é importante estabelecer isso. E aí você abre o procedimento do inventário, o juiz nomeia a pessoa do inventariante, se você tem um inventário já deve ter se deparado com essa nomenclatura, e essa pessoa vai ser responsável ali por gerir a documentação, responder ao juiz quando o juiz solicitar alguma determinação, e claro, sempre auxiliado de advogado, às vezes necessário também o Ministério Público e o juiz. E um ponto muito importante também é que esse inventário tem um prazo para ser aberto, né? Senão pode correr multa, mas apesar disso não existe um prazo para ser fechado. Eu queria que o senhor falasse sobre esses tempos do inventário. Perfeito, perfeito. Isso, 2 meses a partir do falecimento é o prazo que se tem para a abertura do inventário. Por que isso? Porque você precisa recolher o imposto de transmissão causa-mortes. Se você deixa passar esse prazo de 2 meses, a lei estadual ela estabelece uma multa sobre esse imposto. Esse imposto funciona da seguinte forma: vai no mínimo, aqui na Paraíba, de um mínimo de 4% até 8%, e se você passa do prazo de 2 meses, então incide uma multa sobre esse valor. Esse é o prazo para abertura. O prazo para conclusão independe.
né? Depende ali se é judicial, vai depender da animosidade dos herdeiros, né? Se os herdeiros estão em acordo, se não estão, se está faltando documentação, se tem alguma coisa pendente de resolução, e isso estabelece o tempo que vai durar o processo. E esse tempo realmente, a gente acompanha casos aí que duram realmente muitos anos, né? E nesse processo surge aquela situação de algum herdeiro querer vender a sua parte. Isso também é possível? Quais são as regras para que essa movimentação possa ser feita? Perfeito. O que é que a lei estabelece hoje? Olha, venda de bem específico do inventário, em regra, é vedada, salvo se o juiz autorizar. Então tem lá, o inventário versando sobre 2 imóveis, um carro, etc. Você quer vender um bem específico? Pode? Antecipadamente não. Você precisa da autorização do juiz por meio de um alvará para venda, certo? Agora, você pode fazer antes do inventário até a cessão de direitos hereditários, que é eu ceder, vender a minha cota parte, a minha fração que eu teria direito à minha herança. Isso é possível. Ok, doutor. Agora, veja só. Eu sei que esse é um assunto que gera muitas dúvidas e os nossos telespectadores estão participando também. Chegaram algumas dúvidas pelo nosso WhatsApp. Acho que o Fábio Araújo tem aí, né, Fábio? Tem algumas dúvidas de telespectadores? Se não tiver de telespectador, tem minha. Mas vamos lá. Tem aí, Cristina? Chegando de alguém? Tá aqui na tela, pronto, chegou, ó. Vamos lá. Bom dia. Me chamo Jailton e gostaria de tirar uma dúvida sobre herança. Meus avós maternos deixaram uma casa, preste atenção, meus avós maternos deixaram uma casa no interior da Paraíba, que eles haviam ganhado da usina que trabalhavam, sendo que nunca foi feita uma escritura. Meus avós tiveram 8 filhos e recentemente um dos filhos fez um alvará do imóvel como se fosse dele e vendeu para meu primo, sem autorização dos demais. Como faço para reclamar na justiça a parte da minha mãe, que já é falecida? Eita, que bronca medonha, vice Macieira, tu entendesse? Rapaz, moído, viu? Moído, né, Fábio? Vê só, vou repassar aqui a pergunta do Jailson, não é isso? Doutor, a pergunta do Jailson, ele disse que os avós deles tinham uma residência que foi cedida por uma usina, que eles passaram lá muito tempo trabalhando, só que esse imóvel não tinha nenhum tipo de escritura. E um dos herdeiros, são 8 herdeiros, a mãe dele é um deles, um dos herdeiros acabou, através de um alvará, vendendo esse imóvel para um parente como se fosse dele. E ele quer saber como é que faz para ir atrás da justiça, para ter direito à parte que cabia à mãe dele, que já é falecida. Situação bem complexa, hein? Mas vamos lá. Primeiro, ele falou que o imóvel não tinha escritura. Pode ser que o telespectador esteja se referindo com isso, que o imóvel não tem registro, é muito comum isso. Mas o que é que você vai fazer? Primeira coisa, ir no cartório de registro de imóveis do local em que o imóvel está sediado e pegar a certidão do inteiro teor, para saber, primeiro, se o imóvel tem registro, segundo, se tem registro, o que é que foi feito. E esse alvará para venda, alvará é uma autorização judicial. Então, foi dado por um juiz, ou será que essa pessoa que vendeu como se dele fosse não teve outro procedimento judicial? Às vezes até usa o capião. Então, primeiro, investiga a história do imóvel. Onde é que você consegue isso? Você consegue no cartório de registro de imóveis. Depois você consegue saber o passo a passo a se tomar, se precisa de ação judicial ou não. E nessa dúvida também, se buscar o auxílio de um advogado é importante também, né, doutor? Com certeza, até porque a questão é complexa, precisa saber aí de um profissional qual é a situação que precisa ser feita. Eu acho que tem mais uma pergunta. Tem outra pergunta, Fábio? Pode fazer que eu repasso aqui para o doutor Gênesis Honorato. Bora ver, coloca na tela. O João Vital. Bom dia. Quero fazer uma pergunta ao especialista em relação ao inventário. Se a pessoa falecida era divorciada, os filhos precisam ter o nome da esposa falecida nos documentos com o nome de solteira para que o inventário seja liberado? Entendeu, Macieira? Ok, vou repassar aqui, viu, Fábio? Veja só, a dúvida do João Vital. Ele quer saber o seguinte, se uma pessoa que é herdeira era divorciada, as pessoas que têm direito a essa herança, elas precisam ter uma documentação com o nome de solteira desta pessoa que era herdeira, precisa ser o nome de casada, a dúvida dele em relação a essas nomenclaturas no documento para ter o direito, o acesso, né, a esse direito da herança. Não precisa. Só precisa ficar claro que os herdeiros eram filhos, né, ou netos, enfim, da pessoa que faleceu. Agora, tem uma situação muito comum também, que às vezes há uma divergência entre os documentos, e aí talvez você precise de uma ação de retificação de documentos. Mas, em regra, não precisa estar o nome do solteiro, porque nas certidões vai estar lá que a pessoa se divorciou, que a pessoa faleceu e era divorciada, deixou tantos filhos, e até os nomes dos filhos na certidão de óbito. Então, não precisa, em regra, disso não.
Ok, doutor, muito obrigado, viu, pelas informações, está mais do que esclarecido essas dúvidas, né? E é isso então, né, Fábio? A gente sabe que esse assunto gera muita discussão, muitas dúvidas pela complexidade e também porque muitas pessoas acabam não se informando só quando realmente precisam dessa situação, por isso a gente falando aqui sobre esse assunto para ajudar o nosso telespectador, né, amigo? Ô, Macieira, você me escuta direitinho? Eu tenho só mais uma dúvida rapidinho que um telespectador mandou pelo WhatsApp, se você me escuta. Ele está perguntando se dinheiro em conta corrente. A pessoa faleceu e deixou um dinheiro em conta corrente. Esse dinheiro, ele pode ser inventariado e se não estiver inventariado, como é que faz para partilhar um dinheiro que estava na conta de uma pessoa falecida? Ok. Fábio tem mais uma pergunta. Um dinheiro em conta corrente. Esse dinheiro ele precisa ser inventariado e se não estiver inventariado, como é que faz para dividir esse dinheiro que está na conta da pessoa falecida? Excelente pergunta. Hoje nós temos a lei do alvará judicial. Essa lei ela permite que valores de pessoas falecidas, né, até ali aproximadamente 13 mil reais, sejam divididos entre os herdeiros sem necessitar do inventário, certo? Mas há um teto para isso, né? Até geralmente 13 mil reais, por faixa de 13 mil, porque há um índice lá que a lei utiliza. Passou disso, você precisa do inventário, que é um procedimento mais complexo, né? Enfim, exige uma série de coisas. Mas há a possibilidade também de valores em conta seja repartido por meio da ação de alvará judicial. Ok, doutor, obrigado, viu? Acho que agora sim, né, Fábio? Tem mais alguma dúvida? Está com você agora. Fechou, Macieira.